A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para fazermos aqui a aula do CTL, tá? Curso para treinamento de líderes. Já estamos no módulo 2, aí estamos avançando. Eu creio que você está assistindo às aulas, amém? Se você não assistiu às aulas anteriores, já não vai deixando acumular, porque depois você não consegue acompanhar. Tá bom? Esse módulo 2 nós vamos trabalhar sobre autoridade e submissão, tá bom? E eu quero que você entenda que quando se trata desse assunto em particular, nós não estaremos abordando uma particularidade de pessoas, mas sim de um princípio que precisa ser vivenciado por nós. Amém? Então, o princípio de autoridade e de submissão. Amém? Então, é importante nós sabermos, porque como igreja, queridos, nós precisamos ser submissos, sermos obedientes e sermos leais. Tá? É um princípio bíblico que está estabelecido de Gênesis a Apocalipse. Tá? É o princípio de autoridade e de submissão. Amém? Então, ser submisso é estar diretamente ligado a uma cobertura espiritual, a que essa cobertura espiritual vai nos levar a termos uma proteção divina e termos uma fertilidade, sermos abençoados e, consequentemente, podermos também sermos designados em uma autoridade sobre alguém, sobre pessoas. Não há como eu ser uma autoridade se eu quebro, se eu rompo os princípios de submissão. Tá? E eu quero que você entenda também que quando falamos sobre submissão, ninguém está falando aqui sobre um subjugar as pessoas. Ninguém está falando sobre pessoas que vivem manipulando. Inclusive, nós vamos abordar lá na frente esse assunto. Tá? Submissão está diretamente ligado a uma missão em conjunto. Submissão está diretamente ligado, veja bem, a alguém que vai estar realizando uma missão com outras pessoas. Então, é uma missão em conjunto, uma missão com. Tá? Então, Deus, ele levanta pessoas, coloca pessoas com autoridade espiritual e essas pessoas vão conduzindo, tá, outras pessoas com uma missão em conjunto. Tá? Mas Deus, ele vai dando uma visão, ou vai dando visões para pessoas, para que ela possa conduzir a sua obra. É claro que toda visão, toda revelação, ela precisa estar em conformidade com o texto sagrado, com a Bíblia, que é a nossa autoridade superior. Amém? Que é a autoridade da qual nós vamos estar sendo submissos também a ela, que inclusive nós vamos falar em outra aula. Amém? Mas é preciso tomar muito cuidado, porque dentro dos princípios de submissão e de autoridade, vai correndo, tá, por fora, neste mundo, um outro princípio. E aí, onde a gente precisa tomar bastante cuidado. Qual princípio é este? É o princípio chamado por muitos teólogos de princípio luciferiano, ou princípio de Lúcifer. Tá? O que seria isso? É um princípio de insubmissão, de rebeldia, tá? É um princípio que onde levam pessoas a terem aquela falsa sensação de serem críticos, mas que no fundo são pessoas que estão diretamente ligadas à insubmissão, a serem desleais, a serem traidoras, a serem pessoas arrogantes e que vivem se autoexaltando, porque essa era a tônica de Lúcifer quando e que o levou à queda. Tá? O princípio de Lúcifer está diretamente ligado à soberba, ao orgulho, à autoexaltação. Tá? Inclusive há um provérbio que menciona exatamente isso, que
que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, infelizmente, queridos, acabam que muitos cristãos, por ainda não serem submissos ou não se submeterem à palavra de Deus, eles vivem ou debaixo de uma ação, tá, desse espírito imundo que age nesse sistema mundano. Então, é o princípio de Lúcifer, é o princípio de Satanás, tá? Que age para que as pessoas sejam insubmissas. Tá? E eu não estou falando de ser submisso a quem não se coloca diante da palavra de Deus. Não é isso. Tá? Mas toma muito cuidado em relação a esse orgulho, essa autoexaltação, como se a pessoa soubesse mais do que todo mundo, como se a pessoa fosse melhor do que todo mundo. Então, a palavra dela é mais especial, é mais revelacional do que de todas as outras. Tomemos bastante cuidado em relação a essas questões. Por conta disso, a gente vai vendo pessoas que vivem a falar mal dos seus líderes, pessoas que não honram seus líderes, pessoas que vivem causando divisões dentro da igreja, tá? E isso, dentro do ponto de vista bíblico, é uma afronta à autoridade de Deus, tá? Muitas pessoas, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero falar de ninguém, eu estou falando de um princípio, como eu falei para você no início, mas a gente vai percebendo que pessoas elas vão criando divisões, elas vão causando um mal-estar por causa da quebra do princípio da autoridade. Tá? Então, essa desobediência ou essa rebeldia que está diretamente ligada ao princípio da liderança, ao princípio de autoridade, ela é o pecado que levou Satanás, tá, a ele ser destituído lá de onde ele estava no princípio, tá bom? Então, a rebeldia, ela é um pecado contra a autoridade de Deus. Só para você ter uma ideia, Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Ele pecou diversas vezes. Mas um pecado que ele não cometeu foi contra o trono de Deus. Foi contra a liderança e a autoridade constituída. Já Saul ele cometeu um pecado terrível, que foi contra o trono, contra a autoridade. E por causa do pecado contra o trono e a autoridade, ele foi destituído, tá, do seu reinado. Então foi um pecado de rebeldia que o levou a ser destituído do seu reinado. Enquanto Davi, ele cometeu outros pecados, mas ele não foi destituído. Então há um agravamento quando a pessoa ela é rebelde contra aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Eu quero que você entenda isso. Por exemplo, às vezes nós vemos várias pessoas que se levantam contra autoridades constituídas. E eu mesmo, queridos, tive muito problema nessa área. Lá no passado eu tive problemas porque eu passei a ser meio que orgulhoso, me autoexaltava e me colocava como uma pessoa que tinha uma palavra melhor do que outras. E por conta disso, eu perdi muito, eu fui atrasado em muito dentro do ministério do qual Deus tinha para mim. Tá? Então, às vezes, pessoas se levantam contra a autoridade constituída de Deus simplesmente porque elas não concordam com algo ou não concordam com alguém, e aí se levanta contra o princípio da autoridade. E é onde essa pessoa, ela atrasa o seu ministério, ela vai ser destituída, tá? De onde ela poderia estar ou de onde ela está. Tá? Então, alguém pode dizer, pastor, eu não concordo com a postura de tal líder. Queridos, você não precisa concordar com todas as coisas do seu líder,
tá? Respeite-o, tá? Às vezes Deus está dando uma palavra para uma liderança, para um determinado pastor, líder, que você não está entendendo agora, mas que lá no futuro você vai entender, que foi o que aconteceu comigo por muitas vezes, tá? Agora, quando esse líder se levanta contra o princípio maior, que é o princípio da palavra de Deus, ele vai de encontro à palavra de Deus, querido, você tem duas alternativas. Ou você ora por esse líder, ou então você tem liberdade, autonomia para você procurar um outro lugar. Mas não vai bater de frente, não vai criar uma situação que depois você mesmo vai se arrepender lá no futuro. Tá? Eu tenho muito cuidado hoje em relação a essas questões. Tá? Porque eu sei que é esse tipo de pecado que causa divisão, que faz com que ministérios sejam demolidos, ministérios sejam, vamos dizer assim, sejam fragmentados, porque criam divisões. Então eu tenho bastante cuidado e nós devemos ter bastante cuidado com isso. Eu não estou falando, queridos, de uma submissão cega. Não é isso. Tá? Não há uma submissão a líderes manipuladores, líderes que não querem o bem-estar daquela pessoa. Não estamos falando sobre isso. Tá? Tomem muito cuidado, porque eu sei que existe um espírito de manipulação também. Assim como existe um espírito que trabalha para que as pessoas sejam rebeldes, também existe um espírito que trabalha para que a pessoa, o líder, seja um centralizador e manipulador da vontade e das liberdades das pessoas. Tá? Eu sei que nós devemos ter cuidado com isso também. Tá? Agora, um líder, ele não tem poder para amaldiçoar o seu liderado. Ele não tem. Por mais que alguém diga, olha, se você sair, se você fizer isso, eu vou declarar uma palavra de maldição ou eu não vou te abençoar. Não, ninguém tem poder para isso, querido. Ninguém, tá? O líder, ele vai abençoar, tá? Agora, você tem que entender sobre o que é ser uma pessoa submissa a uma boa liderança. E se você não está satisfeito com aquilo, querido, ore. Ore, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar um entendimento. E por último, se for o caso, você não vai permanecer naquele lugar, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Mas o princípio você não precisa quebrar, você não pode e você não deve quebrar. O princípio da autoridade, o princípio de estar sendo submisso à autoridade. Amém? Então, sabemos que existe um limite para toda autoridade. Tá? Nós sabemos disso. E também existe um limite para a submissão. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, vocês são meus submissos, vocês são meus liderados, e agora vamos subir todo mundo para cima desse prédio aqui e vamos nos jogar de ponta cabeça. É óbvio que isso é uma ação que você não vai obedecer, que você não vai ser submisso. Tá? Então, existe um limite, existe um parâmetro onde você vai ser submisso a determinada liderança. Agora, a pessoa também não vai dizer assim, eu não concordo com a cor que foi pintada a igreja, o prédio da igreja. Eu não concordo. Então, vamos criar aqui um motim dentro da igreja. Eu não concordo com o estilo de louvor que está sendo ministrado. Eu queria que fosse cantado as músicas da harpa, do cantor cristão. E irmãos, isso é infantilidade. Tá? E isso, além de infantilidade, é uma ação demoníaca por detrás. Para que a pessoa seja com a falsa sensação, né, como se ele fosse um cara crítico, uma pessoa crítica, e na verdade não é. Ele está sendo manipulado por um espírito de rebeldia, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu sei que é um assunto bom, interessante, gostoso, tá? De nós estudarmos. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? As autoridades que Deus vai constituindo, como você adquire a autoridade que Deus pode te estabelecer em determinado lugar, tá? E aí eu quero que você assista essa aula em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.
e bons estudos.